A vida antes dos celulares era outro mundo, um mundo que muitos de nós mal conseguimos lembrar. É difícil imaginar agora, mas vivíamos sem conexão constante, sem a necessidade de estar sempre online. Não existia aquilo de checar e-mails em qualquer lugar ou ficar rolando a tela do celular. As comunicações eram mais deliberadas e menos instantâneas. O ritmo da vida era mais lento, mais tranquilo, sabe? Havia mais tempo para conversas face a face e momentos de reflexão. Não estamos falando da época das cavernas, não. Estamos falando dos anos 80 e 90, uma era que muitos de nós ainda lembramos com carinho. A ausência desses aparelhos impactava nossas vidas de uma maneira profunda. A comunicação era diferente, mais pessoal e direta. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal tinha outro significado. Havia uma clara separação entre os dois mundos. As atividades de lazer eram mais tangíveis, mais enraizadas no mundo real. As crianças brincavam ao ar livre e as famílias passavam mais tempo juntas. Vamos fazer uma viagem no tempo, voltar a um passado não tão distante assim e explorar como a vida funcionava na era pré-celular. É uma viagem que vale a pena, uma oportunidade para se reconectar com uma época mais simples e vislumbrar como a tecnologia moldou o nosso mundo. Essa exploração não é uma ode à nostalgia, mas uma reflexão necessária. É sobre entender as mudanças que a tecnologia móvel trouxe, reconhecer o quão longe chegamos e refletir sobre os desafios que acompanham a hiperconectividade do presente. Vamos juntos nessa jornada de redescoberta. Naquela época, se conectar com alguém era algo que exigia mais esforço e planejamento. Dependíamos dos telefones fixos, aqueles com disco que ficavam presos na parede, e cada ligação era um pequeno evento. Para fazer uma ligação, você tinha que estar em casa ou encontrar um orelhão, o que nem sempre era fácil. Chamadas perdidas eram um mistério, e a gente ficava imaginando quem poderia ter ligado. A gente dava de ombros e pensava, depois ele liga, sem a ansiedade das notificações instantâneas de hoje. A secretária eletrônica, com aquela fita cassete, era o máximo de tecnologia disponível para não perder recados importantes. Corríamos para rebobinar a fita quando chegávamos em casa para ouvir aquele bip familiar, na esperança de ter uma mensagem importante ou a voz de um amigo querido. Deixar um recado era uma arte, uma habilidade que exigia clareza e concisão. Era preciso pensar bem no que dizer, como um monólogo cuidadosamente elaborado para o vazio, esperando que a mensagem fosse compreendida. Os orelhões eram um salva-vidas, aquelas cabines telefônicas que cheiravam a cigarro velho e tinham grafites nas paredes. A gente colocava as fichas com cuidado, ouvindo aquele barulhinho metálico satisfatório e pronto. Era a nossa conexão com o mundo exterior, mesmo que por alguns minutos. A comunicação exigia paciência e um certo nível de planejamento. Não existia a gratificação instantânea de uma mensagem de texto ou a imediatez de uma chamada de vídeo. Tudo era mais demorado. As cartas, essas sim, eram eventos. Demoravam para chegar, mas quando chegavam, traziam uma alegria imensa. E os cartões postais? Eram como fotos da nossa vida, compartilhadas pelo correio, cada um com uma história única. A conexão era tangível, algo que podíamos segurar nas mãos e guardar com carinho, criando memórias físicas que duravam para sempre. Antes da internet, a informação não estava na palma da nossa mão. Era um tempo em que a busca por conhecimento exigia mais esforço e dedicação. A gente lia as notícias nos jornais, entregues na porta de casa, com notícias, muitas vezes, já desatualizadas. Mas havia um certo charme em esperar pela edição do dia seguinte. Abríamos o jornal com cuidado, sentindo o cheiro da tinta, e mergulhávamos em notícias do mundo todo. Era um ritual matinal que conectava as pessoas. As bibliotecas eram o nosso Google, verdadeiros templos do conhecimento. Cada visita era uma nova aventura em busca de sabedoria. A gente passava horas explorando as estantes enormes, usando o sistema decimal de Dewey como guia. Cada livro encontrado era um tesouro. O silêncio e o cheirinho de livro antigo criavam uma atmosfera de contemplação. Era um lugar onde o tempo parecia parar. As enciclopédias, essas eram a nossa Wikipédia. Cada volume era uma porta para um mundo de conhecimento. Aqueles volumes enormes com informações sobre tudo. Desde ciência até história, tudo estava ali.
Passávamos horas e horas folheando as páginas, encantados com as ilustrações detalhadas. Era uma experiência visual e intelectual. Era incrível como o conhecimento humano estava reunido ali. Cada página era uma nova descoberta. Pesquisar era um ato físico, uma busca por conhecimento que demandava tempo e esforço. Cada descoberta era fruto de dedicação. Aprendemos a ter paciência, a filtrar as informações e a apreciar o valor de uma frase bem escrita. Era um aprendizado contínuo. A era da informação estava apenas começando. Ainda não éramos bombardeados por dados o tempo todo. Havia mais tempo para refletir e absorver o que aprendíamos. E aí, curtiram essa viagem de volta ao passado? Se sim, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que também vão amar essa nostalgia. E conta pra gente nos comentários qual a sua lembrança favorita da época antes dos celulares. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.